Bom dia, queridos alunos. Hoje, dia 5 de outubro, nós vamos dar início ao conteúdo da arte egípcia, né? A arte antiga, na Idade Antiga, que ela vem caracterizando de três artes: a egípcia, a grega e a romana. É muito importante para você, aluno do ensino médio, analisar, observar, absorver que é questões que caem no Enem, né? Que vem de 3 a 5 questões dentro do Enem. E muitos alunos, quando observam isso, vêm me questionar, me argumentar: uai, professor, é da arte ou da história? Logicamente, se vier falando da arquitetura, da escultura, da pintura, né? Tudo é envolvendo a arte. Olha para você ver, observando que a interdisciplinaridade, né? Nós vamos ver história, arte, juntamente com a geografia. Muito importante uma interdisciplinaridade dessas disciplinas. Então a gente sempre vai estar andando, não necessariamente nos setores da história e no setor da geografia, mas a gente vai estar envolvendo essas disciplinas, né? Então é de suma importância. A arte egípcia, ela é muito rica, né? É muito detalhe, tem muito ouro, né? É uma arte muito concreta, muito correta, né? Muito certinha, né? E que vamos estudar para vocês observarem, que vem justamente, tudo está envolvido a religião, né? Então a religião que deu ao sentido à sociedade, que deu na política, na pintura, na arquitetura, na escultura, né? E vamos observar que essa arte egípcia vem lá do Egito, né? Igual propriamente falando, Egito, na época que era na escassez da água, né? Eles ficavam na margem do rio Nilo, né? Vamos observar que é de suma importância, né? Que foi uma das principais civilizações antigas, da Idade Antiga, que se desenvolveu no rio Nilo, né? Esse rio Nilo nas divisas do rio Tigre e na Eufrates, né? Pois não tinham água, não era todo local que haveria água, né? Então, sem água não sobrevive, né? Eles eram muito corretos na cultivação, cultivavam o trigo, canhamo, né, a cevada. E nessa processo de cultivo, né, eles tinham aquela técnica de plantio, na rotatividade, né? Eles giravam o processo de plantar, né, do plantio, né? A religião propriamente dita, que eu vou sempre estar falando com vocês a respeito da religião, que é a principal ideia da cultura, né, da cultura egípcia, né, que pois ela que determinou a forma de vida, olha, né, a forma da sociedade, a divisão da sociedade, a da arquitetura, a da arte, da sociedade, novamente dita, da medicina, das ciências e da química. Então, tudo que eles faziam, experimentavam, estudavam, né, vem a respeito juntamente com a religião, né? Eles eram politeístas, ou seja, o que é politeísta, professor? Poli, muitos, vários, teísta religião, né? Então eram vários deuses, eles mantinham não apenas um deus, mas vários deuses, né? Deus da proteção divina, Deus do ouro, Deus do cultivo, Deus da chuva, da água. Então eles tinham vários deuses. Então uma característica principal, eles eram politeístas, né? Essa palavra, vamos pôr ela em negrito aí no caderninho de vocês. E vamos pôr essa característica que elas cultivavam mais de um Deus, né? Que sempre vem buscando a resposta lá do Enem, que pede muito, né? Vocês também, alunos do primeiro ano, que nós estamos na arte antiga, vamos pôr essa politeísta em negrito, para a gente sempre analisar depois, lembrar dessa característica. Cultivavam vários deuses, né? Vários. Teísta, cultuavam deuses, né? Vamos lá, tipos de representação. Olha para você ver que tinha vários deuses, né? Antropomorfismo, a crença ou a doutrina atribuída a Deus,
ou deuses características humanas, né? Olha para você ver. Como eu falei que tem vários deuses, que vai ter Deus humano, Deus animal, Deus meio humano e animal, né? O zoomorfismo, culto religioso que imprime a forma animal, tá vendo? A divindade. Então, o antropomorfismo, né? Em Deus, nas características humanas, né? E agora o zoomorfismo é no culto religioso, na crença dos animais, a divindade, né? Lembrando que naquela escrita que não era igual a nossa de letras e palavras, era de símbolos, desenhos, vão ter esses animais, essa divindade, né? O antropomorfismo, que eu lembro que eu falei assim, que era uma parte humano e a outra animal. Então nós vamos participar dessas três características, né? Essas representações. Antropomorfismo, né? A crença de características humanas, o zoomorfismo, o culto religioso na divindade dos animais, e o antropomorfismo, né, que são os deuses meio humano e meio animais, né? A característica das pinturas que a gente vê, que é muito importante, que é mais nobre das expressões, que vem falando muito sobre isso, né? Sobre a rica característica dessas pinturas, né? No antigo império, né? Do Egito, né? Que vem falando da ausência de perspectiva. Por que perspectiva? É que o faraó mandava, organizava, os seus artistas tinham que fazer do modo que ele queria, né? Lembrando que a gente vai ver também desenhos que coloridos, né? Então a característica era colorido, tinta lisa, sem claro e escuro, sem essa diferença, né? Sem indicação do relevo, né? Vem também nessa pintura a lei da frontabilidade, né? Então vem trazendo a figura do faraó, a representação em tamanho maior, né? Porque faraó era o rei, então tinha que ser maior que os seus súditos, né? Que os restantes dos humanos, né? Então nas pinturas sempre vai ter o nosso faraó grande no centro, né? Maior que os outros humanos, né? Que é importante. Vamos lá, a lei da frontabilidade, que é uma das características fortíssima da pintura, né? Que é os olhos, olha para você ver, o ombro e os seios de frente, né? E o rosto e o corpo virado, né? Os braços e as pernas, né? Que eu falei errado, não é o corpo virado, mas simplesmente as mãos, os braços e as pernas, né? Por que essa característica, professor Matheus? Eles acreditavam muito no olhar, né? No olhar da pessoa humana no Egito, né? Então por isso que essa lei que os faraós sempre obrigavam, né? Então era os olhos, o ombro e os seios de frente, né? Os braços, as pernas de lado, né? Propriamente a cabeça, olha para você ver. Igual eu falei com você, o máximo de riqueza da escrita deles, né? Que era em desenhos e símbolos, né? Olha as cores que a gente já falei novamente, a cor, o ouro que era simbolizado, né, na cor dourada e no amarelo, que mais destaca, né? Olha para você ver. Aqui propriamente está falando da religiosidade, né? Olha para você ver. Aqui vamos voltar lá onde que eu falei o Deus meio humano e meio animal, né? Que vem falando da antropomorfismo, né? Que é a característica do corpo de parte humana e parte animal, que é esse primeiro que a gente está vendo aqui, ó. O primeiro, né? Que é um corpo humano e um rosto de ave, né? Vem falando do faraó no centro do desenho, né? O faraó, seus discípulos, né? A princesa. Então, assim, é muito importante a gente observar, né? Vamos falar um pouco agora da arquitetura. Estou muito rápido? Não, né?
Qualquer coisa a gente vai voltando, vai conversando para a gente ver, né? O que era arquitetura? Tinha três tipos de construções, né? A arquitetura, que vem falando dos templos, dos túmulos, do palácio do faraó, né? Então vamos falando que é dos túmulos, né? A mastaba, a pirâmide, hipógeu, né? Os templos aos deuses e aos funerários, né? E os palácios, onde, né, a principal característica da arquitetura do Egito era as monumentalidades. O que é isso, monumentalidade? É os monumentos grandes, né, representando na arquitetura. Nós vamos observar mais para frente, após esse breve comentário, sobre isso. O que é as pirâmides? As pirâmides era onde os faraós guardavam seus ouros, né, propriamente. A mastaba onde que o faraó morriam, né? Que aí eles enterravam o faraó juntamente com o seu ouro, né? Os templos de deuses, que eram politeístas, né? Vários deuses, né? Os palácios onde eles viviam, né? Olha lá. Vamos lá, vamos ver umas características, né? A arquitetura do Antigo Império, que, igual eu falei com vocês, monumituárias, né? Os monumentos grandes, né? Onde dá sentido a frieza, o mistério, a distância, a longevidade, né? Então, assim, as tubas dos primeiros faraós eram réplicas das casas onde eles moravam, né? Tumbas é onde que eles vão ser enterrados, as mastabas, né? Pessoas sem importância social eram sepultadas em construções chamadas mastabas. Lembra que eu falei que era onde que as pessoas morriam, né? Então era uma forma muito rica, né? De cada sociedade, cada pessoa tinha o seu local, né? As tumbas é onde os faraós morriam, que tinha que morrer, né? Porque lá onde que eles acreditavam muito na imortalidade. Então, assim, a vida após a morte, né? Então, essas tumbas eram as mesmas réplicas, eram as mesmas coisas que o templo, os palácios, né? Onde eles moravam. E as pessoas sem poderes, sem importância, havia chamada de mastabas, né? Que era a mesma coisa que onde eram sepultadas, né? As características sólidas, olha para você ver. Por que a gente vem falando de solidez, de firmeza, de durabilidade? Porque a gente encontra construções até hoje, né? Então era muito forte as construções dele, né? Sentimento de eternidade, olha para você ver. Longes, né? Olha para você ver. Quanto mais alto, melhor. É onde que eles consideraram que os faraós achavam que chegando mais próximo ao céu, a deuses, né, tinha mais possibilidade de voltar da imortalidade, né? Aspecto misterioso, porque segredos, ouro são encontrados, né? Impermetrável, porque não tinha janelas, não tinha muitas portas, né? E sempre de vocês verem, a base era quadrada, quadrangular, né? Então, assim, eles estudavam antes de montar essa arquitetura, né? Os monumentos mais expressivos, né? As pirâmides. Igual as pirâmides, era o túmulo real destinado ao faraó. Então, onde que eu sempre falo para vocês que é onde eles acreditam, e na história vem dizendo, era o ouro. Então, assim, as pirâmides era onde o faraó era sepultado juntamente com o seu ouro, né? Que a gente tem que sempre observar a riqueza, né, desse povo egípcio, né? As mastabas, olha para você ver onde que eram as pessoas da classe pobre, vamos se dizer, né? Que não tinha importância, né? Olha lá para você ver o tanto que era diferente, né? Grandes pirâmides, olha lá para você ver. Olha para você que interessante. Olha a firmeza, a solidez dessas pirâmides. Olha para você ver.
hipogeus, né? Eram os túmulos subterrâneos cavados nos penhascos nas beiras do Nilo. Olha para você ver. Esses túmulos subterrâneos cavados, olha para você ver que chique, que processo demorado, longo, distante. Olha para você ver que show de bola, né? As colunas, né? Essas colunas a gente vai falar muito pouco, porque para a gente não demorar no vídeo, né? As colunas dos templos egípcios são divididos em 3 características. Lá os capitéis, né? Os capitéis em cima, né? Os palmiformes, que é flores de palmeiras, né? Que são desenhos. A gente vai reparar apenas esses desenhos, né? O palpiriforme, né? Que são as flores de palpiro. Olha para você ver. Lotiforme, as flores de lótus. Olha que riqueza de detalhes de desenho, né? Que, igual eu falei com vocês, era muito rico em detalhes da característica, né? A escultura, propriamente, sempre a gente vai observar figuras, fotografias em filmes, em características, né? Olha para você ver o desenvolvimento das expressões, né? Muitas vezes os olhos eram incrustados com vidros, pedras ou cobres. Olha para você ver que chique, com vidros, pedras ou cobres para realçar essas expressões. Então, o olho, né? O olho dessas esculturas, né? É muito importante, porque os egípcios achavam que as principais características era reconhecida através do olho, né? Muito rica, muito chamativa. Então, todas as nossas esculturas, o olho vai estar predominando, né? A característica das esculturas também rigidez, formas cúbicas e frontalidade, a lei da frontalidade, né? E aí, professor, quais que era esse material utilizado para ter essa rigidez, né? Aí vem falando aqui, né? O diorite, o granito, os xistos, né? O basalto, o calcário, né? E alabastro, né? Que depois, se a gente tiver a oportunidade, a gente pode separar um por um, né? A arquitetura das pirâmides, a gente também precisa ter importância, né? A gente precisa verificar que as pirâmides não atingem a grandeza das pirâmides do Império Antigo, né? Quanto mais foi o passar do tempo, mais as pirâmides foi crescendo, né? Propriamente foi se evoluindo, né? A gente pode ver que tem no Antigo Império, né? E no Médio Império, né? Então quer dizer que a do Antigo Império não tem uma característica principal, uma característica, né? O Médio Império foram construídas com materiais de baixa qualidade. Olha para você ver tanto que é importante. Então quer dizer que o Império Antigo tenha mais solidez, né, do que o Império Médio, né? Pelo fato da deficiência das técnicas, porque o material de baixa qualidade, né, tanto utilizado, que vão perdendo um pouco daquela característica, né? As esculturas, olha para você ver tanto que agora vem diferente, né? Vem ganhando uma nova dimensão de realismo. Olha para você ver, né? Vem mostrando mais a figura humana, né? Do que do Antigo Império, que vem dos deuses, né? Então a gente precisa alavancar essa mudança na escultura do Antigo Império e do Médio Império, né? Que vai mudar as características, sim. O desenvolvimento, com certeza, né? A pintura da realidade era realizada com estuque fresco ou sobre relevo, né? Então era nas paredes, nas pilastras. Então sempre vai ter sobre relevo, né? Sobre essa característica. E aí, propriamente falando, né? O que tinha como temática, né? Essas características da pintura. Já que vem falando, né? Eram cenas de pesca, de caça, de artesanato, de trabalho agrícolas, da vida cotidiana, de músicos, de bailarinos, né? Representações. Então, assim, vamos falar que propriamente era um diário da vida
daqueles egípcios, né, do Médio Império, né? Olha para você ver, né? As cerâmicas e joias, nós vamos belas peças não decoradas. Olha para você ver, olha o ouro, era feito em ouro, em pedras semi-preciosas, né? Olha para você ver que tem desenhos de animais e de vegetais. Olha para você ver a riqueza que é essas joias, para vocês verem, né? Sempre vai haver ouro em volta, tudo no meio tem ouro, né? A escultura no Médio Império era mais convencional. Os artistas voltaram a esculpir retratos, né? O que eram esses retratos? A aparência ideal dos seres principais dos reis, né? Então, vão perder um pouco da religiosidade, né? Daquela religião, né? Ele não mostrava o aspecto real, mas assim da aparência ideal. Então, assim, o que era, o que eles desejavam, né? Propriamente dita. As esculturas agora vamos mudar para o novo império. Então, nós estamos em 3 impérios. Antigo Império, a religiosidade que os faraós mandavam e os artistas faziam do jeito deles, né? O Médio Império, né? E o Novo Império. Olha para você ver a qualidade de mudança, né? Alcançou uma nova dimensão, onde surgiu os artesãos. Olha para você ver, perdão, onde combinavam a elegância, riqueza em detalhes, né, mais delicados. Então a gente tem que ver essa diferença a respeito de tudo que a gente vem falando, né? O antigo império, que vem falando da riqueza do ouro, de deuses, né? Onde o faraó predominava a sua ideia, né, a sua vontade de ser aquela forma, né, dos deuses meio humanos e meios animais, as divindades de animais, né, os faraós da época, né, do Médio Império, que vem mudando, vem demonstrando mais a realidade da forma que achava que era e não da vida real, né? E agora do Novo Império, que eles predominam mais o estilo cortesão, né? Que vem muito rico em detalhes, cuidadosamente, a perfeição da elegância, né? E sempre com mais detalhes e cuidadosamente naquela atenção daqueles detalhes, né? As pinturas do Novo Império também vão entrar na modificação, né? Que apresentavam uma forma mais leves, né? De cores mais variadas, não eram as mesmas cores pesadas da época, né? A postura rígida das figuras é abandonada. Lembra que era rígida porque o faraó tinha aquela forma de poder, né? E agora vem ganhando movimento, vem chegando a desobedecer aquela lei da frontabilidade. Lembrando que a frontabilidade era os olhos de frente, né? Com seus ombros e seios, a cabeça e os seus outros órgãos, braços e pernas de lado, né? Porque a importância do faraó era demonstrar o conhecimento, a característica da pessoa através do olhar, né? E agora eles vão começar a modificar, vão começar a desobedecer. Olha para você ver do antigo império, aquela firmeza, né? Aquela regra de obedecer o faraó, e agora do novo império vai acabando com essa obediência, vão acabar desobedecendo, né? E aí vem as decorações mais privadas das tubas, né? Que as decorações na época eram rígidas, né? De formas dos faraós. Então agora vem diferente, né? Vem predominando a decorações das tubas privadas, né? Então, para você ver a mudança que vem surgindo do antigo império, do Império Médio, do Médio Império, né? E do Novo Império.
É, as técnicas utilizadas agora vêm as colas fabricadas com cores minerais, né? Então vão aparecer mais detalhes, mais riquezas, né? Olha para você ver, agora é utilizado o gesso que cobre as paredes, aí vem usando as tintas, né? E vem agora o uso os meios tons, né? Vamos propriamente esses meios tons, os tons diferentes, a mistura, porque antigamente no antigo usava aquelas cores fortes e cores claras, né? Então agora vão no meio, né? Vamos aquela característica principal, né? É muito importante a gente observar também a forma da gente absorver, né? É, vou apresentar para você a forma do slide, que eu acho que é umas características principais que a gente precisa buscar, precisa analisar, né, riquezamente, né, e a gente vamos agora dar uma tranquilidade, porque a gente não, por enquanto, não vai separar Antigo Império, Médio Império e o Novo Império, né? Nós vamos lá propriamente falar da arte antiga, né? Então, ou seja, então vamos lá no Império Antigo, né? Que que vai estender da queda do Império Romano do Ocidente em 476 depois de Cristo, né? Acuando das invasões bárbaras, né? Olha para você ver onde que estava o nosso foco, né? As guerras, né? Então nós vamos demonstrar o composto pelas riquezas da arte egípcia, né? Lembrando que era muito rica, né? Muito ouro, né? E a principal característica vem falando da religião, né? A religião, pela religião foi demonstrado a divisão da sociedade, a divisão política, né? A cultura, a escultura, a pintura, né? E outros papéis, né? Então, a organização social e política vem falando da época lá da religião. Então sempre a gente tem que observar, olha para você ver, o Egito Antigo era uma civilização bastante complexa. Por quê? Vários detalhes, uma forma concreta, uma forma organizada. Então há muitos recursos para utilizar, né, na época. Então, e aí a religião, propriamente igual eu falei agora e mais bem antes, era onde que veio a composição, a importância da organização social, política, o papel de cada um na classe social. Olha para você, tanto que é importante. E também nas produções artísticas, né? Porque tudo era sobre religião. E a gente tem que falar, novamente, sobre a religião, né? O povo egito eles tinham sua crença, né? Então eles politeístas, então assim, eles tinham vários deuses, a crença em vários deuses, né? A gente pode demonstrar justamente, igual eu falei com vocês, que eu não vou voltar no nome, mas assim que há deuses de metade humano, metade animal, a divindade dos animais em cultos religiosos, né? Na escrita, que é uma das principais características da arte egípcia, é a escrita, né? E também os faraós, as pinturas, as esculturas, vão demonstrar o faraó como fosse a figura central, né? Ou seja, ele é maior do que todas as outros servos, as outras figuras humanas, né? A gente tem que ver que eles acreditavam muito na vida após a morte, né? Vamos falar da imortalidade e a alma. Então vem aquele processo de mumificação, que eles acreditavam, cuidavam daquele corpo, porque se ele for embora, ele vai voltar. Então eles cuidavam muito daquele corpo, ou seja, eles tiravam propriamente, o primeiro é o cérebro através do nariz. Olha para você ver os outros órgãos internos nas outras cavidades. E após essa retirada, toda a retirada desses órgãos, né, eles enchiam o corpo com algodão, com panos,
com perfumes, com essências, né? E enfaixava aquele corpo, né? Para ficar ali um corpo esperando uma nova alma, né? Olha para você ver. Então, o cheiro, os perfumes para não ficar, para manter aqueles corpos, né? Eles banhavam durante alguns dias em líquidos, igual formol, para manter aquele corpo a determinado tempo, né? Olha para você ver algumas fotos, né, das pirâmides, né, da esfinge, de deuses, igual eu falei, deuses humanos, deuses meio humanos e animais, né? A nossa escrita, né, que é de suma importância, que não é nossa escrita igual, mas é símbolos, desenhos, né, daquela forma de passar, né? Aqui deuses, né? O faraó envolvido no ouro, né? Olha a rigidez dos desenhos, da escultura, da arquitetura. Olha para você as cores, né? Muito importante. E aí vamos novamente focar na religião, né? A arte egípcia era bastante padronizada. Ela não deixava aquela margem de criatividade. Ela não tinha direito, o artista não tinha direito de criar, né, propriamente a imaginação pessoal daquele artista. Então ele não podia criar, ele tinha que respeitar a ideia, a forma daquele faraó, né? Porque o faraó na época é Deus, é o rei, né? A figura maior, né? Então tinha que sempre ser da forma do faraó, né? Então vamos observar que a arte egípcia, a arte feita, sempre vai ser anônima, não era assinada, não era da sua própria forma, da sua própria vontade, né? É muito importante observar isso, para a gente, a cada vez mais, a gente ver que a figura mística do faraó, né, dos deuses, era predominado, né? Olha para você ver. Agora vamos falar um pouco da arquitetura, que é de suma importância. Vamos falar um pouquinho novamente, mas que aqui tá mais abrangente, né? Tá de forma sucinta. Então aqui eu quero absorver tudo o que a gente viu, que a gente comentou, em palavras simples, né? A arquitetura a gente lembra logicamente da esfinge. Olha para você ver que era aquele, igual eu falei, que era uma escultura meio humano e meio animal, né? Olha para você ver a cara do humano, né? E o corpo de um tigre, né? Olha para você ver que era muito importante na época. Olha para você ver que por que é grande, por que está na frente de tudo, né? Que a gente pode observar nessa figura em cima aqui, né? Olha para você ver. Essa esfinge tem como base afastar maus espíritos, né? Lembrando que os faraós eram muito místicos, muito religiosos, né? Então essa esfinge é para afastar, né? Olha para você ver. Por que o corpo de um tigre, de um leão forte, né, dá aquela forma de figura real de força, né? E aí o corpo humano, que é o do Deus, né? Olha para você as pirâmides, que rigidez, que tamanho, né? Olha a altura, né, para você ver. As colunas com a escrita, né? Que aí deve estar falando de alguma forma de algum desenvolvimento. Essa escrita, aqui a gente não está mandando para ver, mas daqui para frente eu vou mostrar. Desenhos de animais, símbolos daquela época. Então era uma maneira de, tipo um diário, vamos falar assim, vamos pôr na mente, que aí está contando o que aconteceu na época, o que era a misticidade, a religiosidade dessa época, né? É muito importante ver isso, né? Aí agora, olha para você ver, nós estamos na arquitetura, né? Então aí o que eu quis dizer com essa base? Tudo que a gente deve
pensar na arquitetura é a forma de sólido, né? De solidez, de firmeza, longevidade, durabilidade, né? O que acontece? Olha lá para você ver, solidez, que até hoje é sólido, há poucos que estão desgastados, né? A durabilidade, é o tanto tempo que está normal desse jeito, o sentimento de eternidade grande, né? Olha para você ver aspecto de mistério, né? Misteriosos, justamente porque há armadilhas, impenetráveis também, porque não tinha janelas, poucas portas, apenas uma entrada e uma saída. Então, assim, mistério, mistério, ouro, riqueza, tesouro. Nós temos que pensar assim, né? Que é uma de suma importância para depois não acarretar dúvidas, né? Então aí, ó, templos, né? Templos dos faraós, pirâmides, da onde que os faraós guardavam a sua riqueza, né? Que era de suma importância, que igual eu falo com vocês, a pintura, a escultura, e a arquitetura vem tudo falando de Deus. Eu vou voltar um pouquinho novamente para você ver, olha para você ver os desenhos, né, de deuses, os manuscritos, né, nas paredes que vem falando de mistério, de religiosidade, né? E sempre vai estar acarrentado isso, né? Vamos falar agora um pouco das pinturas do Egito, para a gente finalizar a nossa aula agora. Se eu der tempo, eu vou deixar, vou escorrer, esticá-lo um pouco, né? Porque é um assunto muito bom, muito gostoso de a gente estar conversando, né? A pintura era uma forma de, como que eu posso dizer, decoração, né? É uma forma de mostrar religiosidade também, né? Igual a arquitetura e a escultura, a pintura tinha um elemento de atitudes religiosas, né? De deuses, né? De cultos místicos, né? É, era encontrado nas tumbas no interior, né? Em telas murais, né? Em vários lugares. Então, essas pinturas eram os faraós que pensavam, que organizavam, então vinha demonstrando tudo que tinha na época, né? Inclusive a escrita, que era uma de suma importância para nós na arte egípcia, que é a característica principal também, né? Que é uma representação através de desenhos, de símbolos, né? Uma nova forma de se comunicar, de escrever, né? Vamos olhar um pouquinho para você ver as pinturas. Bom, vamos observar para vocês verem a pintura, né? As imagens, que é muito importante também, as cores utilizadas, os símbolos, né? A representação da parte do corpo humano, a posição real, né? Propriamente dito, aqui está representando a lei da frontalidade, né? Justamente o ombro, o seio e o olho para frente, né? A cabeça e os corpos, e as pernas e os braços de lado, né? Como eu já havia falado sobre isso, né? Então, a gente precisa observar muito importante sobre isso. Uma maneira correta, concreta, né? De analisar as figuras, né? Voltando um pouquinho aqui, observando para você ver a riqueza dos detalhes, a característica de cada pintura, cada escultura, que é de suma importância a gente analisar, né? Contudo, a gente precisa reconhecer as características de cada um, né? Então aí a gente tem que observar, né, a cabeça, os olhos, o peito, o ombro, igual eu falei, calei frontalidade, né? Olha para você ver, né, como que era feito, né? Muito importante. A escrita, que é a característica mais importante
desse mecanismo, né, dessa arte, que havia 3 tipos que a gente vai ver aqui, mas que a gente depois vai analisar apenas 2, que era mais vista, né? Desculpa, que era o hieróglifos, que era a representação das escritas sagradas, precisamente em rituais religiosos, né, que é importante. Vamos olhar aqui, que é a de cima, olha para você ver os detalhes, os símbolos, né, a riqueza em detalhes, né. A outra escrita hierárquica, que era uma escrita mais simplificada, que era utilizada para os nobres, né, pelos sacerdotes, né, incluindo os faraós, né. Então, que é essa simplificada é a de baixo, né, que é a mais simples, mais rápida, né, simplificada para demonstração, né. E a outra característica é a demótica, né, que era mais popular, que era o restante da população que utilizava, né, olhando para você ver que tinha mais detalhes, mais reconhecida com os mais simples, né, que é muito importante. Então, você observou, eu falei com você, e olha para você ver o tanto de símbolos, não era escrita nem palavras, nem letras, mas sim desenhos, símbolos, né? Animais, né? Que era de divindade, mostrava os faraós, os deuses, né? Então era muito importante, passa a ser denominado um diário, né? Um relato da vida durante o dia, daquela experiência religiosa vivida, né? Então, vamos observar as principais características, que após eu vou passar um breve filminho para a gente chamar mais atenção nossa, para a gente estar absorvendo mais. Quanto mais informação, melhor, né? Para a nossa aula, né? Videoaula. A religião é a base de tudo, né? Você pode olhar que está lá em cima, já está lá, já escrito religião, né? Olhar para você, a mumificação, a arquitetura e a escultura, né? A religião é a base, novamente dita, é a base central da sociedade, da organização social política da arte egípcia, né? Ela que orientava, norteava toda aquela população, aquela arte, né? Onde que eles acreditavam muito na imortalidade e da alma, né? Que eles achavam que existia vida após a morte, né? Eles eram politeístas, né? Vivenciavam, adoravam, né? Vários deuses, não apenas um, né? A mumificação a respeito disso, sobre a vida após a morte, né? Como já observamos, é só uma reanálise, né? Que a mumificação era a respeito dessa imortalidade, né? E a alma, a vida após a morte, né? Que eles retiravam seus órgãos, né? Primeiro era o cérebro através das vias nasais, do nariz, né? E os outros órgãos através dos outros lugares, né? De orifícios, né? Cuidavam, limpavam, traziam comida, objetos, punham em volta daquela mumificação, né? Porque acreditavam que quanto mais atenção, mais presente tivesse, aquela pessoa voltaria, né, da imortalidade, né? Acreditavam. Então, para a arte egípcia, para o Egito, a vida após a morte é mais importante que a do tempo presente, né? Olha para você ver. As arquiteturas, falando das pirâmides, né, que era onde que eram os túmulos dos faraós, que traziam muitos mistérios, muitos segredos, muito ouro, porque os faraós, né, eram enterrados juntamente com seu ouro, né?
Então, era feita com bastante atenção, estudo, né? Igual a gente vai ver no filmezinho ali, só para a gente finalizar a nossa aula. É, demonstravam que era rígida, que era impenetrável, né? Não tinha janelas, apenas a entrada era a única saída, né? Então, tinham segredos, tinham é, é, como que desafios a ser feito lá, né? Era onde, logicamente, o faraó estava com seu ouro, então tinha proteção, né? E as esculturas, né? Como a gente já falou das esculturas, que era representada as masculinas, que eram as mais escuras, as femininas eram sentadas, né? Representavam os deuses, os faraós, lembrando que os faraós eram as maiores, eram grandes, né? No centro daquela pintura, daquela escultura, né? Que demonstrava o poder, a firmeza, né? O poder. É, demonstrava esculturas dos deuses, que era meio humano e meio animal, né? Também temos que falar da lei da frontalidade. Lembramos que a lei da frontalidade era o faraó que predominava no antigo Egito, né? Que era a representação do corpo humano, de deuses, mas representavam da seguinte forma, né? Os olhos, né? O ombro e os seios de frente, né? E a cabeça, os braços e as pernas de lado. Então, se você vai anotar muito essa lei, né? Pra gente depois fazer uma atividade interessante, tá? Eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui apresentando essa riquíssima arte egípcia, né? Como propriamente eu demonstrei. É uma forma muito importante de observar, de analisar. Estarei aqui com vocês mais vezes, apresentando, ajudando, né, vocês. Lembrando sempre, meus queridos alunos, meus grandes pintores, grandes escultores, né, grandes artistas que vocês eram, sobre a religião, né, mais uma vez dita, a arte egípcia predominou muita religião, né, muito deuses. Então, assim, toda a base dessa arte é a religião. Vamos agora prestar um pouco atenção nesse videozinho, é rapidinho, só para buscar mais característica para vocês analisarem, né? É uma forma gostosa, engraçada, de vocês estarem buscando mais informações. Smile and Learn. 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você já deve ter ouvido falar das pirâmides do Egito, mas você sabia que elas são, na realidade, túmulos gigantes para os faraós? O interior das pirâmides está repleto de mistérios. Tem túneis, câmaras e passagens secretas. As pirâmides mais importantes são as de Quéops, Khafre e Mycerinos. E as múmias? Você sabe o que é uma múmia? Quando os faraós e os egípcios mais ricos morriam, o corpo era preparado para ser conservado o maior tempo possível. Eles o limpavam e perfumavam e o enrolavam em faixas. Depois deste processo, introduziam os corpos em luxuosos sarcófagos. Como acreditavam na vida após a morte, colocavam móveis, comidas e outros objetos junto com os corpos que podiam ser úteis para os defuntos no além-mundo. Mas, espera aí, quando e onde tudo isso aconteceu? A civilização egípcia se encontrava no lugar onde atualmente é o Egito, no noroeste do continente africano. Esta civilização começou há nada mais, nada menos 5.000 anos e durou 3.000 anos. É impressionante! O rio Nilo foi uma peça
peça-chave no desenvolvimento do Antigo Egito. O Nilo é o segundo maior rio do mundo. Tem quase 7.000 quilômetros. Foi perto dele que a civilização egípcia se desenvolveu. Ao ser uma zona rodeada pelo deserto, a pouca terra fértil ficava perto do rio. E não se dedicavam somente à plantação. Também podiam pescar. Além de ajudar na agricultura e na pesca, o rio Nilo era muito importante, pois era uma via de transporte para os barcos. Neles eram transportadas mercadorias e pessoas por todo o império. Com certeza você também já ouviu falar dos faraós. Você sabe quem eram? Os faraós eram os reis do Antigo Egito. Eles eram considerados como deuses vivos. A Cleópatra é uma das mais famosas, já que além de rainha, ela foi diplomata, comandante naval, linguista e escritora de tratados médicos. Outro faraó muito famoso foi Tutancâmon. O túmulo dele foi encontrado quase intacto. Você sabia que ele virou faraó aos 9 anos? Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre o Antigo Egito. Você gostou? Mas o Egito, antes de ser apenas um tema bacana para filmes de Hollywood, foi por 5.000 anos uma terra onde os seres humanos mostraram muito bem sua capacidade de adaptação a um ambiente desfavorável. Adaptar-se a um ambiente hostil, difícil, desértico, foi facilitado pelo rio Nilo, mas mesmo assim não foi fácil, como às vezes parece, quando citam a frase do historiador grego Heródoto: o Egito é uma dádiva do Nilo. Começar e recomeçar, às vezes do zero, fez parte da mentalidade egípcia antiga. A sua religião, portanto, é resultado desse fato: viver de forma árdua e ressuscitar, começar de novo. Por isso, quando dizemos que o Egito fez sua arte somente para os mortos, isso é apenas parte da verdade. O egípcio acreditava que a morte fazia parte da vida. Fazer pinturas e esculturas para serem enterradas junto com os cadáveres nos sarcófagos e pirâmides fazia muito sentido, pois o que eles apreciavam em vida tinha que ser apreciado também na outra vida. A outra característica que é muito forte na cultura egípcia antiga é a rigidez. Essa rigidez, uma dureza que dá para perceber bem nos desenhos, estátuas e na arquitetura, é compreensível devido à disciplina, o apego necessário às regras. Se os egípcios não seguissem as regras, plantar na época certa, colher na época certa, guardar o alimento de forma correta, cada pessoa e família fazendo uma tarefa determinada, além de seguir rituais religiosos que eles entendiam como básicos para manter o mundo funcionando, eles passariam fome e não sustentariam o país que construíram. É por isso que o desenho egípcio, para nós, é duro, porque é tão... Olha para vocês ver, queridos alunos, as figuras humanas masculinas é mais escura do que as femininas. Lembra eu falando isso para vocês? A lei da frontalidade está bem fixa nessa imagem. Olha para vocês verem, vamos continuar. Tão apegado às regras pelo motivo de manter algo conquistado arduamente, o que os gregos chamaram depois de cânone, regras para desenhar um corpo humano a partir de uma rede geométrica, foram os egípcios que inventaram. É na arte do Egito que pela primeira vez as figuras humanas possuem a mesma proporção entre as partes. Isso garante que nós iremos reconhecer a figura como humana, e não só isso. Iremos reconhecer um homem adulto como adulto, uma mulher como mulher e até os animais, muito importantes para eles, pois vários dos seus deuses eram animais, ou animais com corpo humano, tinham regras para serem desenhados e reconhecidos, cada qual na sua espécie. A outra regra para representar as figuras era o que chamamos de lei da frontalidade. Quando uma figura no desenho era representada, era da forma que melhor pudesse ser reconhecida. Assim, o
rosto era mostrado de lado, para reconhecermos o nariz de perfil, mas os olhos eram mostrados de frente, assim como os pés de lado. Para um egípcio, um pé representado de frente não fazia sentido. O que havia por trás dessa ideia? Era representar um ser humano da forma mais perfeita, mais reconhecível possível. Era mais importante mostrar um ser humano com nada faltando e com as proporções corretas do que representar a diferença entre um ser humano e outro, como nós esperamos hoje num retrato. Diferenciar o homem dos animais e dos deuses era mais fundamental. Essa perfeição idealizada, algo que não existe na realidade concreta, mas como um conceito e um ideal, algo a ser alcançado, pertencente a um plano espiritual, é parte da mentalidade que vai ser adotada pelos gregos, séculos mais tarde. É por isso também que a forma perfeita para o túmulo do faraó, o deus governante do Egito, é uma pirâmide. Uma forma geométrica perfeita, pura, que só existia para eles plenamente no plano espiritual. Mas chegou um dia que um faraó quis reformar a religião egípcia, e isso equivalia a mudar a forma como tudo no país era conduzido, algo muito sério e que atingia todas as pessoas. O faraó Amenhotep IV reduziu o conjunto dos muitíssimos deuses do Egito a apenas um, o Sol, que para os egípcios era o deus Atum, e mudou seu nome para Akhenaton, o instrumento de Atum. A sua intenção era reduzir a influência dos sacerdotes, que eram muito poderosos e eram rivais do faraó. Esses sacerdotes estavam transformando o faraó numa figura de fachada, como hoje é a rainha da Inglaterra. Uma das formas mais tradicionais da cultura egípcia, a arte, também foi transformada. Uma das coisas que mudaram foi o abandono da rigidez e a adoção de um realismo que só seria visto de novo na Grécia, muitos séculos depois. A rainha Nefertiti, esposa de Akhenaton, é um exemplo forte dessa nova forma de fazer arte. Os egípcios nunca tinham visto algo tão direto, tão franco. Apesar do nome da rainha significar "a bela chegou", eles nunca tinham visto esse tipo de beleza numa escultura. Mais chocante foi a representação do faraó, que na religião egípcia sempre foi considerado um deus que mostrava sua feiura, que não melhorava os seus traços fisionômicos, que não escondia sua fragilidade humana, suas imperfeições. É só comparar esse retrato de Akhenaton com o retrato de qualquer faraó anterior, e você vai entender o que eu estou dizendo. Tutancâmon, seu filho, apesar de várias obras de arte que foram encontradas em seu sarcófago tenham sido feitas no novo estilo imposto pelo pai, cedeu à pressão dos tradicionalistas egípcios e fez o Egito voltar à cultura e religião antigas, e também à arte tradicional. Por isso, sua urna funerária é feita no estilo tradicional egípcio. Outra figura muito conhecida da arte egípcia é a Esfinge, que, como vimos na aula anterior, foi inventada pelos mesopotâmicos. Mas para nós é a Esfinge de Gizé, que está no complexo das grandes pirâmides de Quéops, Quefren e Miquerinos, que reconhecemos como a Esfinge. Provavelmente o rosto dela é do faraó Quefren, construtor e ocupante de uma das pirâmides do complexo. De forma surpreendente, ela é a esfinge egípcia mais antiga. Todas as outras vieram depois dela. Parece que foi Quefren quem teve a ideia de primeiro se representar como um leão, associando a sua força física ao seu poder político e religioso. Mesmo aqui... Bom, alunos, eu queria despedir, agradecer ao nosso tutor, né, nosso professor, que veio nesse vídeo a apresentar mais um pouquinho dessas informações. A minha aula está terminando agora. Beijão e até a próxima.